Sejam bem-vindos ao curso de Ciências Contábeis do Ensino à Distância da Universidade Federal de Pernambuco. Por meio desta plataforma digital, será possível que conversemos melhor a respeito da contabilidade. Hoje, vamos falar sobre Contabilidade Societária 2 e tudo que tange esse curso. O curso de Contabilidade Societária 2 tem por objetivo estudar como a contabilidade registra os grandes investimentos que uma sociedade empresarial faz em uma outra sociedade empresarial. Ou seja, quando uma empresa controla outra, tem influência significativa sobre outra que chamamos de coligada, ou quando essas empresas fazem parte do mesmo empreendimento controlado em conjunto. Pergunta: por que são necessárias regras próprias e diferenciadas para investimentos dessa natureza? Acontece que quando uma empresa é dona de um volume grande do patrimônio de outra, se a contabilidade não indicar com clareza esse fato, os investidores podem ser enganados. Isso é fácil de observar ao refletirmos como o investimento de uma empresa é justamente o patrimônio líquido, PL, da outra. Caso a contabilidade divulgasse demonstrativos isolados, haveria informação repetida. O investidor poderia pensar que o patrimônio total dessas duas empresas é muito maior do que realmente são quando enxergarmos ambas como uma só. O conjunto de regras que utilizamos para esse fim é chamado de Método da Equivalência Patrimonial, MEP. Curiosidade: você já ouviu falar no caso de fraude contábil da Aeron? Uma das manobras contábeis que foi encontrada na empresa foi justamente o que vamos estudar para evitar aqui. A Aeron passou a ser dona de outras empresas menores para nestas poder esconder o seu passivo. A Aeron apresentava sempre seus relatórios promissores, com lucros e alta rentabilidade, enquanto escondia suas dívidas e prejuízos em outras pequenas empresas. A Aeron pôde fazer isso pois controlava essas empresas menores. Se os acionistas soubessem que todas essas empresas faziam parte de uma mesma situação, teriam tido acesso ao real estado do empreendimento. Incorporação, fusão e cisão. Outro ponto que abordaremos na mesma linha de raciocínio é sobre como as sociedades podem ser reorganizadas, ou seja, uma empresa pode se incorporar a outra, incorporação. Duas empresas podem se fundir, fusão, ou ainda uma empresa pode transferir parte de seu patrimônio a outra, cisão. São três situações em que precisaremos aprender como eliminar o patrimônio de uma empresa enquanto o adicionamos a outra. Entendido isso, precisamos agora saber com precisão quais são os casos que precisamos utilizar o MEP, Método da Equivalência Patrimonial, nessas empresas. Nada impede que uma empresa queira apenas comprar algumas poucas ações de outra, sem intenção alguma de influenciar as decisões ou política da outra. A contabilidade estaria sendo injusta e ineficiente se fosse usar o MEP para todo e qualquer instrumento financeiro. Conceitos: MEP. Primeiro, vamos ver a definição de MEP pela CPC 18. Método da equivalência patrimonial é o método de contabilização por meio do qual o investimento é inicialmente reconhecido pelo custo e, a partir daí, é ajustado para refletir a alteração pós-aquisição na participação do investidor sobre os ativos líquidos da investida. As receitas ou as despesas do investidor incluem sua participação nos lucros ou prejuízos da investida, e os outros resultados abrangentes do investidor incluem a sua participação em outros resultados abrangentes da investida. Vejamos o caso das familiares com seu conceito e utilidade. Vejamos os casos em que utilizaremos o MEP, também dada pela CPC 18. A entidade com controle individual ou conjunto compartilhado ou com influência significativa sobre uma investida deve contabilizar esse investimento utilizando o método da equivalência patrimonial. São, portanto, duas grandes situações em que precisamos estar de olho se as empresas se encaixam ou não e, assim, avaliar se, como contadores, devemos ou não aplicar o MEP. São elas: controle e influência significativa. Note que a intenção da CPC 18 é justamente identificar os casos em que uma empresa consegue tomar decisões por outra. Controle é quando uma empresa consegue sozinha tomar as decisões por outra. Chamamos a primeira de controladora e a segunda de controlada. Isso acontece quando se tem mais de 50% do capital votante de uma outra empresa. Chamamos ainda esse caso de controle individual, pois a empresa controladora não precisava da ajuda de mais ninguém para exercer o controle. Pausemos para refletir. Vocês notaram que na tela anterior se falou em capital votante? Vocês sabem o que é isso? Capital votante de uma empresa é justamente as ações ordinárias emitidas na Bolsa de Valores.
são as ações ordinárias que dão direito ao voto. Voto este que, quando superior a 50%, tem o poder de decidir o rumo administrativo, financeiro e político da empresa. O outro tipo são as preferenciais, que não dão ao adquirente o direito de voto. Portanto, não há motivos para preocupação com elas. Controle conjunto. Voltemos agora para um entendimento de controle. O controle, além de individual, pode se dar também pelo controle em conjunto. Controle conjunto é o compartilhamento contratualmente convencionado do controle de negócio que existe somente quando decisões sobre as atividades relevantes exigem o consentimento unânime das partes que compartilham o controle. São também chamados de joint venture. Influência significativa. Vejamos agora o que significa exatamente influência significativa. Influência significativa é o poder de participar das decisões sobre políticas financeiras e operacionais de uma investida, mas sem que haja o controle individual ou conjunto dessas políticas. Então, para saber se há ou não essa influência, será necessário observar a relação que uma empresa tem com a outra. Será que os donos de uma empresa e da outra são, por exemplo, casados, familiares ou possuem relação próxima ao ponto de influenciarem um ao outro significativamente na administração e política das empresas? Existem inúmeras situações subjetivas, mas é sempre presumido como existente quando uma empresa possuir 20% ou mais ações ordinárias. Isso acontece justamente por 20% das ações ordinárias serem um montante necessário para que se tenha uma cadeira representativa no conselho administrativo de uma outra empresa. Assim, certamente haverá influência, pois haverá um representante no próprio conselho da empresa investida. Coligada. Ainda sobre influência significativa, surge o conceito já mencionado brevemente na introdução, de coligada. Coligada é a entidade sobre a qual o investidor tem influência significativa. Então, se uma empresa A adquire 20% das ações ordinárias da empresa B, diz-se que a empresa B é coligada da empresa A. Entendido quando utilizar um MAP, precisamos agora entender melhor o que esse método faz. Como visto brevemente em seu conceito, e como seu próprio nome diz, ele é o método que avaliará sempre o investimento, seja na empresa controlada ou coligada, pela parcela que ele vale referente ao patrimônio líquido da empresa investida. Exemplo de MAP. Ficou complicado? Vejamos um exemplo. A empresa amarela adquire 60% da empresa verde por R$ 600 mil no dia 1/1/X1. No mesmo dia da aquisição, a empresa verde possuía um PL de exatamente R$ 1 milhão. No dia 31/6/X1, a empresa verde registrou um prejuízo de R$ 100 mil. A amarela irá registrar a aquisição desse investimento pelo seu custo, R$ 600 mil, mas não poderá manter esse valor em 31/6/X1, pois o PL de verde diminuiu e isso precisará estar refletido no investimento da amarela. Assim, a amarela registra uma diminuição de R$ 60 mil no seu investimento, com contrapartida em uma conta especial chamada de resultado de equivalência patrimonial. Entenderam o motivo dos 60 mil? É exatamente o percentual de participação que a amarela tem em verde, 60%, vezes o montante total do prejuízo, 100 mil. Ou seja, é exatamente a equivalência patrimonial. Desta forma, a conta de investimento em verde, contida na contabilidade da empresa amarela, representará sempre 60% do PL da empresa verde. Note, a empresa verde passa a ter um PL de R$ 900 mil, e 60% disso é R$ 540 mil, justamente o saldo da conta de investimento em verde, 600 mil investimento inicial, menos 60 mil perda por equivalência patrimonial. Ganho e perda não realizado. Outro ponto que essas empresas precisam ficar atentas são quanto aos ganhos ou perdas não realizados. Diz-se não realizadas todas as transações não habituais de seus negócios operacionais entre empresa investidora e empresa investida, sujeitas ao MAP, que resulta em algum lucro ou prejuízo no período, mas que, como ocorreram entre elas, só poderão ser devidamente reconhecidas quando forem realizadas por terceiro. Por exemplo, imagine que uma empresa controladora que opera com venda de sapatos acaba vendendo um de seus automóveis antigos para uma empresa controlada. Enquanto esse automóvel não for realizado, seja por depreciação do tempo ou pela venda a terceiros, os ganhos ou prejuízos referentes a essa transação não habitual não será reconhecida.
Sobre esses ganhos e perdas não realizados, temos algumas situações possíveis e regras para cada uma dessas situações. Chamamos os resultados decorrentes de transações do investidor, incluindo suas controladas, para a empresa controlada ou coligada de transações descendentes ou downstream. Quando o inverso ocorre, chamamos então de transações ascendentes ou upstream. Vejamos mais a seguir. Downstream. Os resultados decorrentes de transações descendentes downstream entre a controladora e a controlada não devem ser reconhecidos nas demonstrações contábeis individuais da controladora enquanto os ativos transacionados estiverem no balanço de adquirente pertencente ao mesmo grupo econômico, inclusive quando a controladora for, por sua vez, controlada de outra entidade do mesmo grupo econômico. Upstream. Os resultados decorrentes de transações ascendentes upstream entre a controlada e a controladora e de transações entre as controladas do mesmo grupo econômico devem ser reconhecidos nas demonstrações contábeis da vendedora, mas não devem ser reconhecidos nas demonstrações contábeis individuais da controladora enquanto os ativos transacionados estiverem no balanço de adquirente pertencente ao grupo econômico. Quando transações descendentes downstream fornecerem evidência de redução no valor realizável líquido dos ativos a serem vendidos ou integralizados, ou de perda por redução ao valor recuperável desses ativos, as referidas perdas devem ser reconhecidas integralmente pela investidora. Quando transações ascendentes upstream fornecerem evidência de redução no valor realizável líquido dos ativos a serem adquiridos ou de perda por redução ao valor recuperável desses ativos, o investidor deve reconhecer sua participação nessas perdas. Consolidação. Mas não para por aí. Algumas dessas empresas ainda necessitarão elaborar demonstrações consolidadas. Demonstrações consolidadas consistem em 3 procedimentos. A. Combinar itens similares de ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas, despesas e fluxos de caixa da controladora com os de suas controladas. B. Compensar, eliminar o valor contábil do investimento da controladora em cada controlada e a parcela da controladora no patrimônio líquido de cada controlada. E C. Eliminar integralmente ativos e passivos, patrimônio líquido, receitas, despesas e fluxos de caixa intragrupo relacionados a transações entre entidades do grupo, resultados decorrentes de transações intragrupo que sejam reconhecidos em ativos, tais como estoques e ativos fixos, são eliminados integralmente. Os prejuízos intragrupo podem indicar uma redução no valor recuperável de ativos, que exige o seu reconhecimento nas demonstrações consolidadas. Conclusão sobre a importância do curso. Com todos esses procedimentos do MEP e consolidação, as empresas podem fornecer relatórios contábeis e financeiros fidedignos às suas realidades e garantir que o mercado, outros investidores e stakeholders em geral tenham conhecimento de como as empresas estão organizadas e sua situação patrimonial. Obrigado por sua atenção e curiosidade nesta aula. Espero que tenham gostado deste vídeo multimídia fornecido pela EAD de Ciências Contábeis da UFPE e que tenham compreendido melhor e de forma mais clara os aspectos que tangem a disciplina de Contabilidade Societária 2.